Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, todos bem, tudo certinho, tudo sob controle? Esperamos que tudo e todos estejam bem por aí, porque nós estamos todos bem por aqui, tá bom? Bom, eu vou trazer um vídeo para vocês hoje aqui, que eu no último vídeo disse que seria mais para frente, tá? Mas eu resolvi fazer hoje, sábado de carnaval, 3 horas da tarde, 3 e pouco da tarde, tá? Vamos lá, você adventista do sétimo dia, você que está tendo estudo bíblico, você que não sabe se sai ou continua dentro do adventismo, e você que já saiu do adventismo, vai saber, vai ter uma informação que poucas pessoas têm, pouquíssimas pessoas têm. Aí você vai pensar assim, poxa vida, por que são poucas pessoas que têm? Será que eu não presto atenção no que é dito lá dentro da igreja, no que eu leio e tudo mais? Não, é que eles escondem a sujeira para debaixo do tapete. Tá? Eu, quando estive dentro do Adventismo por 20 anos, não com frequência, mas escutei, sim, liderança do Adventismo falar o seguinte: você tem bens? Não se esqueça, resumindo, né? Não se esqueça de fazer o testamento e deixar para a denominação. Opa, William, pera um pouquinho só. Como é que você está falando isso? Eu nunca ouvi isso dentro da sua igreja. Eu não sei, dentro da minha igreja, eu não sei hoje. Na minha época eu escutei, sim. Né? Pois bem, e hoje então nós vamos falar sobre o testamento de Ellen White. A lei de Deus, claro, na visão de Ellen White, acerca de testamentos. Mais de uma vez, Ellen White escreveu sobre a atitude que os adventistas devem ter com os bens materiais, inclusive quando se preparam a morrer. Sim, meu irmão, ela falou algumas coisas assim. Vamos dar uma lida? Vamos ver? Vamos lá, vamos ver então. Ela disse assim, vamos ver. Ao dispor de seus bens mediante testamento, cuide de não se esquecer da causa de Deus. Você é um agente dele, tendo sob sua guarda os bens dele, e você deve dar consideração primeiro aos direitos dele. É claro que sua esposa e filhos não devem ser deixados desamparados. Deve-se cuidar que recebam assistência ao caso de necessidade. Ela continua, mas só por costume, não se deve colocar no testamento uma longa lista de parentes que não são necessitados. E sempre se tenha em mente que o atual sistema egoísta de dispor dos bens não é plano de Deus, mas invenção do homem. Os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema atual, dando um aspecto totalmente novo à elaboração de testamentos. Que esteja sempre presente a ideia de que são com os bens do Senhor que você está lidando. A vontade de Deus nesse assunto é lei. Você leu aí, meu irmão, a preocupação de Ellen White quando disse o seguinte: deve-se considerar primeiro aos direitos dele. 2, meu irmão, os parentes que não são pobres nem necessitados não precisam entrar na lista de testamento. 3, o sistema de testamento é egoísta e deve se romper com esse sistema. E por fim, 4, isso é questão de lei de Deus. Ela ainda escreveu o seguinte, vamos dar uma lida lá, o que ela escreveu, vamos lá. Ela disse assim: suplico a nossos irmãos que parem de roubar a Deus. Alguns estão tão bem de vida que há necessidade de testamentos serem feitos. Mas, ao fazerem isso, deve-se tomar o cuidado de não dar aos filhos e filhas os recursos que devem ir para a tesouraria de Deus. Ela enfatiza aqui, meu irmão, primeiro, quando se rompe com a orientação que ela deu lá anteriormente, que nós vemos aqui, a pessoa está o quê? Roubando a Deus. 2, deixar herança aos filhos é tirar da casa de Deus.
E ela ainda continua dizendo o seguinte, vamos ver aqui o que ela fala. É coisa séria se apropriar dos bens do Senhor, roubar a Deus, porque ao fazê-lo, o discernimento se torna corrompido e o coração endurecido. Como é estéril a experiência religiosa, como é obscuro o entendimento daquele que não ama Deus com amor puro e desinteressado e que, por causa disso, deixa de amar o próximo como a si mesmo. Embora com frequência surjam oportunidades preciosas, ele não as aceita e se recusa a se colocar debaixo do jugo de Cristo, a ser um trabalhador junto com Deus. Aqueles que seguem a inclinação pessoal egoísta e natural não fazem de seus corações uma morada permanente para Cristo. Deixam de abençoar os outros com os recursos que Deus, com o intuito de ajudarem os outros, lhes emprestou em confiança. Em vez de dispensar os recursos aos pobres, agem como o servo preguiçoso, enterrando-o em terras ou em ações de empresas ou dando-os aos parentes. E o Senhor não recebe juros nem o capital. Aqui ela adverte, primeiro, deixando herança para quem você quiser que não seja a organização, você está se apropriando dos bens do Senhor. 2. Deixar herdeiro é ser egoísta e seu coração não tem espaço para Cristo. Terceiro, se você em seu testamento não deixar seus bens para os pobres, entende-se aqui que pobre ou necessitado é a organização adventista, você é o quê? Um preguiçoso. Pois é, meu irmão. São essas as advertências que Ellen White faz para aqueles que têm bens e deve fazer o seu testamento. Resumo da lei de Ellen White sobre testamentos. Bom, irmão, na Bíblia não encontramos nenhuma orientação sobre fazer testamentos, ok? Como Ellen White declarou que a vontade de Deus nesse assunto é lei, certo? Parece que Deus revelou isso somente para ela. Bom, de acordo com Ellen White, os cristãos devem ser reformadores e romper com esse sistema atual de testamento. Ela não deixa dúvida de que Deus tem de estar em primeiro lugar e de que, em vez do atual sistema egoísta, as pessoas devem encarar os testamentos de uma maneira inteiramente nova. Qual é a maneira que ela pede aqui? Olha, você que faz testamento vai deixar para seus filhos, seja para quem for, é para deixar para a organização. Nessa nova lei, a pessoa deve dar consideração primeiro aos direitos de Deus e não se deve colocar no testamento uma longa lista de parentes que não são necessitados. Então veja, meu irmão, Ellen White, então, ela diz que as coisas dele, né, a prioridade daquele que vai deixar o testamento é a organização. Depois são os filhos. O patrimônio deixado por Ellen White. De acordo com informações dadas por Willie White, que era filho de Ellen White, e por D.E. Robinson, neto adotivo de Ellen White, o patrimônio de Ellen White era de aproximadamente $90 mil. Você pode pensar assim, peraí, $90 mil? Grana, dinheiro, né? Fora os bens imóveis. $90 mil, se fosse hoje, 9 vezes 4, 9 vezes 8, 7, 320 mil, 400 mil reais, por aí. Não é tanta coisa. Hoje não é tanta coisa, mas naquela época, muito dinheiro. E boa parte desse patrimônio estava comprometido com dívidas assumidas pela própria Ellen White
especialmente depois da morte do seu marido. O Longo Testamento de Ellen White. Este testamento é típico de quem se preocupa com os mínimos detalhes. É longo. O texto integral e original, trazido aqui que nós vamos ver, você vai identificar a fonte, tá bom? Mas agora vou destacar apenas os trechos mais relevantes. Vamos ler? Vamos dar uma olhadinha lá, vamos ver. Ela diz assim: Testamento de Ellen White, 9 de fevereiro de 1912. Eu, Ellen G. White, declaro minha última vontade e testamento. Parágrafo 3º. Não trouxe o 1 e o 2 porque, como eu disse a vocês, só trouxe aquilo que é mais interessante, mais relevante aqui, tá bom? Dou a meu filho James Edson White a soma de $3.000. Ela continua. Quarto, dou a meu filho William White total participação nos lucros dos direitos autorais e chapas gráficas em todos os idiomas dos livros intitulados. Os livros estão aí. Vamos lá. Quinto, dou a William White, Clarence Chrysler, Charles Jones, Arthur Daniels e Frank Wilcox todos os bens imóveis, todos os meus rebanhos e ferramentas agrícolas, todos os créditos que tenho a receber e também todos os meus direitos, inclusive autorais, em todos os idiomas, bem como chapas gráficas das seguintes publicações, que são as mesmas lá, né? Então veja, meu irmão, você está reparando, vamos abrir um parênteses aqui. Você está reparando que, por enquanto, Ellen White não está preocupada com necessitados e nem os pobres. Ela está deixando os seus bens para pessoas que já tinham posse. Mas ela não está seguindo o que ela pediu para que os adventistas seguissem. Vamos continuar, vamos ver aqui. Ela diz assim: em definitivo, os referidos bens móveis e imóveis passam a estar sob a posse dos referidos executores testamentários, para cobrarem e receberem os respectivos aluguéis, rendimentos e lucros, administrarem os referidos bens móveis e imóveis e alugarem esses bens, venderem partes ou quinhões dos referidos bens móveis e imóveis para dar aos pobres, aos necessitados. Porque ela disse, não deve entrar no testamento aqueles que não são pobres e necessitados. A família não deve ser esquecida, sim, mas em primeiro lugar aos pobres e necessitados. Vamos lá, para quê? Vamos continuar aqui. Para reinvestirem os recursos em outros bens móveis ou imóveis, ou seja, reinvestir é dinheiro fazendo dinheiro. E depois deve distribuir os rendimentos líquidos dos aluguéis e lucros, do negócio de publicação e venda, de livros e bens da seguinte maneira. Então, olha só, tem que fazer dinheiro com os bens e tudo mais, para depois ser dividido da seguinte maneira. Vamos lá, dar aos pobres, aos necessitados, vamos dizer se é isso? Ela diz assim, item A, pagar ao meu filho James Edson White 10% da receita líquida dos ditos itens. B, pagar a meu filho William White 10% da receita líquida dos ditos bens. C, pagar anualmente a William White, Ethel White e Doris Robinson 5% das receitas líquidas dos ditos bens para serem empregados na educação de meus netos, bisnetos e outras pessoas dignas. Você, meu irmão adventista, que deixa de comprar algo educativo para o seu filho, ou até mesmo recreativo, para deixar a sua estante lotada de livros de Ellen White,
é para que os seus descendentes tenham talvez a educação que seus filhos não tenham. Continuando. D. Os referidos executores testamentários utilizarão o que restar. Bom, então um percentual para toda a família lá, né? Aquela festa ali na família, os percentuais. O resto é para ajudar os pobres e necessitados. Vamos lá, vamos ver se chegou a vez deles. Para pagar as dívidas, para melhorar os livros, para garantir e imprimir novas traduções, para imprimir compilações dos meus manuscritos, para o trabalho missionário geral, para o sustento de escolas missionárias administrativas pelo Departamento de Negros, ou seja, enfiar dinheiro na organização. Vamos lá, vamos continuar. Para sustentar escolas missionárias para brancos analfabetos, os executores testamentários estão orientados a proceder à venda de meus bens para pagar as seguintes quantias. A minha neta, Ella May Robson, a soma de $500. A minha neta, Mabel Workman, a soma de $500. A minha fiel amiga e ajudante, Sarah McEnterfer, a soma de $500. A May Walling, a soma de $500. E ao meu fiel amigo e ajudante Clarence Chrysler, a soma de $500. Você deve estar pensando, mas espera aí, William, $500 também não é tão assim, né? Hoje, talvez não seja, mas naquela época, era muito dinheiro, tinha muito poder aquisitivo, tá certo? Sétimo, após a morte tanto de William White quanto de sua esposa, meus executores testamentários estão. Vamos lá. Então ele está dizendo o seguinte, bom, eu estou deixando lá para Ellen White, né? E para sua esposa, mas quando eles morrerem, vai distribuir para os pobres e necessitados. Vamos ver? Ela diz assim, eles estão orientados a pagar aos filhos de William White e a seus netos, descendentes, os valores prescritos na linha B do parágrafo 5º deste testamento. E se não houver filhos ou netos, então os respectivos valores serão utilizados para os fins estabelecidos na linha D do parágrafo 5º, ou seja, enfiar o dinheiro na organização. Os pobres e necessitados não chegou a vez deles ainda, hein? Vamos lá, vou continuar. Oitavo, após dou ao meu filho William White, ou se não estiver vivo, então aos seus herdeiros legais, todos os bens imóveis e pessoais mencionados no parágrafo 5º. Nono, meus móveis domésticos, pratos, tapetes, quadro, fotografias e roupas, dou e lego em partes iguais aos pobres, aos necessitados? Não. A meus filhos James White e William White. Décimo, todo o restante de meus bens, imóveis, pessoais e de outros tipos, dou aos pobres e necessitados? Não, dou a meu filho William White. 13º, por esse instrumento revogo todos os testamentos anteriores feitos por mim. Perceberam, meus irmãos? Ellen White, ela pede para os adventistas fazerem seus testamentos, deixando para, não colocando na lista, pessoas que não são pobres e nem necessitados. E talvez deixando para filhos e filhas, estão roubando a Deus. O que ela fez aí, hein? A teoria e a prática de Ellen White. No testamento de Ellen White, uma coisa ficou clara. Ela fez uma longa lista de parentes e amigos que não eram necessitados, tá bom? Era para os executores do testamento
primeiro dividirem os bens entre os parentes e amigos de Ellen White e também pagarem as dívidas que ela deixou. Somente se depois disso sobrasse algum dinheiro, era para entregarem lá para a organização adventista. Uma avaliação do comportamento de Ellen White. É um típico caso de hipocrisia religiosa. Claro, você não dá para negar isso. Se Deus deu uma lei sobre testamentos e ela morreu desobedecendo essa lei, na lógica adventista, a conclusão é clara. Qual é? Ellen White morreu em pecado afrontoso contra Deus. Vamos refletir aqui. A Ellen White tinha autoridade para estabelecer uma lei divina sobre testamentos? Aonde? Por que ela então desobedeceu a lei que ela mesma havia estabelecido? Se Deus deu a Ellen White uma lei sobre testamentos e se ela morreu desobedecendo a essa lei, não será o caso de ela ter morrido em pecado? Meu amigo, meu irmão, minha irmã, olha, veja como é o adventismo. Quando você ouvir que Ellen White pediu em seus escritos, e tudo é inspirado por Deus, e que agora ela trouxe uma nova lei, e essa coisa de testamento você leu aí, é uma questão de lei. Quando você ouvir uma pessoa falar, olha, é necessário deixar alguma coisa para a igreja, tal, porque Ellen White assim escreveu, você taca na cara dessas pessoas o que ela fez com o seu testamento. Tá certo? Meu amigo, minha amiga, legal que você veio até aqui, meu irmão, minha irmã. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Até lá!